Bem, dando sequência às nossas aulas de briófitas, nós vamos tentar entender cada um dos três grandes grupos que compõem. Nós vamos começar por Marchantide, depois nós vamos ver Briide e por fim Antocerotide, né? Na sequência é, evolutiva, provável sequência evolutiva dessas três subclasses, tá? Bom, quem são as Marchantides, né? Elas são mais conhecidas como hepáticas. Depois eu vou dizer de onde o nome vem, mas só vamos tentar relembrar algumas coisas das briófitas como um todo, né? É o segundo maior grupo de plantas terrestres do planeta. Tem mais espécies dentro de Bryophyta, se a gente considerar as três subclasses, do que tem em Samambaia e do que tem em Gymnosperma. Elas só pedem para Angiospermas em número de espécies, tá? Elas não têm elementos de vaso, xilema e floema. Eu vou mostrar mais adiante que elas podem ter coisas parecidas, mas não são iguais, tá? Tem parede celular de celulose, só que não tem lignina, né? São pequenas, vocês vão ver algumas aqui, com exceção de esfagno, que pode chegar até meio metro, mas prostrado, a maioria não chega a mais do que 15 centímetros. Quem determina, quem manda no ciclo de vida é o gametófito, né? O esporófito ele permanece ligado ao gametófito e não é ramificado. E tem os três grupos, né? Vamos começar aqui pelas hepáticas. O objetivo da aula de hoje é reconhecer as hepáticas e os dois grupos que as compõem, os caracteres básicos, alguma coisa de gênero, morfologia, anatomia básica, estrutura reprodutiva e o ciclo de vida. Tá? Eu tenho umas perguntas para vocês, né? Como é que a gente pode distinguir basicamente as hepáticas? O que as aproxima das algas? O que as aproxima das demais plantas verdes? E qual o nome das estruturas reprodutivas das folhosas e talosas que a gente vai ver? Então, espero que até o final da aula vocês consigam responder essas quatro perguntas e mais algumas que eu ainda vou fazer, tá? E a aula está dividida entre essas temáticas: origem, ecologia e conservação, classificação, morfologia geral, morfologia das folhosas e das talosas, estrutura reprodutiva das folhosas e estrutura reprodutiva das talosas. Tá? Apesar de não serem grupos monofiléticos, né, pelo menos um deles, a gente vai trabalhar aqui que é mais fácil entender a morfologia desses grupos. Bem, quem são as hepáticas? Né? Elas surgem como um todo, provavelmente, junto com as primeiras plantas vasculares, um pouco antes, 300, 400 milhões de anos atrás. Né? Aqui é um grupo 300 milhões de anos, aqui é a sequência de um grupo 400 milhões de anos atrás. Para vocês terem uma ideia, as machantes, que é esse grupo aqui que eu vou falar bastante, porque é um grupo comum aqui na região, deve ter surgido aí uns 200 milhões de anos, 250 milhões de anos atrás, tá? É uma das estimativas para esse grupo. É um dos grupos mais antigos, né? Não é dos mais recentes de diversificação, tá? Essas plantas elas colonizam substratos desfavoráveis, geralmente para outras plantas, então rochas, ambientes expostos, desde que tenha água. Tá? Elas toleram ambiente seco, mas preferem ambientes úmidos, até porque vocês vão ver que reprodutivamente elas precisam da água. Toleram locais sem nutrientes, tá? Então elas não precisam de adubação, por exemplo. Então elas conseguem crescer em ambientes e captar isso do nutrientes do ar e mesmo de degradação de rocha. E no geral elas são ombrófilas, tá? Que do latim vem de amigos da chuva, né? Então por isso que elas gostam de ambientes mais úmidos. Deserto é um pouco mais difícil a gente encontrar esse grupo aqui, tá? Ou ambientes mais desérticos. Elas podem ocorrer sobre folhas, e essas todas que vocês estão vendo sobre essa folha de palmeira são epifílicas, né? São hepáticas epifílicas, é o grupo das folhosas. Podem crescer como epífitas sobre outras plantas, né? Elas não extraem nutrientes da planta, né? Entendam isso, nem no primeiro nem no segundo caso. Claro que aqui elas podem reduzir a área fotossinteticamente ativa da planta, né? Dessa palmeira, mas nada muito significativo. Aqui elas estão só como epífitas, né? É, no ambiente, vejam que é do grupo das folhosas, porque a gente identifica os filídeos, né? São as folhas desses grupos, tá? Podem crescer sobre troncos ou matérias podres, daí as epixílicas, né? Como a gente viu na última aula, ou mesmo sobre o solo, tá? Então elas crescem em todos esses ambientes. Ah, e ainda rupícolas, né? Crescendo sobre rochas também, aqui de novo as folhosas, né? As talosas são mais comuns no solo, tá? Qual que é a importância ecológica desses grupos, né? Elas retêm umidade no substrato, então, por exemplo, nesses troncos aí ajuda um pouco outras espécies a obter água, né? Como orquídeas, bromélias ou mesmo samambaias. Da mesma forma, elas retêm nutrientes, né? E
substratos para as orquídeas e bromélias, como eu falei, mas na natureza. Fora da natureza, esse grupo não é bem usado para isso, tá? Tem um outro grupo que é mais usado nas floriculturas, tá? Elas ocorrem no mundo todo, as hepáticas folhosas e talosas, tá? Então elas são cosmopolitas. Tem mais de 8.000 espécies no mundo, aproximadamente 750 no Brasil. A maior diversidade de hepáticas é registrada aqui para a região da Floresta Atlântica, tá? Talvez é o grupo onde tem mais estudos. A gente conhece pouco das demais áreas. Em Santa Catarina são mais ou menos 250 espécies e é muito pouco estudado. Tá? Não tem trabalhos no geral sobre esses grupos. Teve um pesquisador em Santa Catarina uns 10 anos atrás, mas ninguém estudando atualmente a fundo a flora de Santa Catarina desses grupos. Até porque as epifílicas são bem difíceis assim de estudar, tá? Mas é um campo futuro para vocês. É, bom, a gente provavelmente acredita que elas são ameaçadas de extinção a uma parte por conta do desmatamento, né? Mas como elas não têm importância comercial, é difícil ter ideia de graus de ameaça. Tá? Então, não há estudos profundos sobre graus de ameaças para essas plantas e nem para as demais que eu vou mostrar das outras subclasses, tá? Elas são bem especializadas, elas seriam sensíveis às mudanças ambientais, então elas poderiam ser usadas como bioindicadoras, né? Essa imagem aqui tem uma mistura de folhosas e alguma coisa de hibrid, mas isso aqui tudo é hepática folhosa no geral, tá? Então, ambientes, né, com essa alta riqueza, né, esse grande número de espécies de epífitas poderia indicar que é um ambiente de melhor qualidade, ou com bastante água também presente, tá? Bom, vamos avançar então a classificação, né? Elas são embriófitas, são plantas terrestres, são também chamadas de avasculares, porque elas não têm xilema e floema. Estão naquele grupo das criptógamas, né, do Linneu, que são as briófitas sem sulato, né? Então, inclui o grupo como um todo. A gente vai tratar dentro da subclasse Marchantidae, como a gente já viu, tá? Vocês vão encontrar às vezes como divisão Marchantiófita ou Hepatófita, tá? Esses dois nomes são bastante comuns ainda em livros um pouco mais antigos, né? No geral tem se usado mais Marchantia, né? De Marchantidae aqui, ok? É, classificação de famílias e gêneros a gente não vai entrar tanto, mas eu vou postar uma aula na sequência que é sobre a classificação dessas plantas, tá? Assim, mostrando as principais famílias e características. Do mais, embriopsida, né? Carófita, clorobionta, né? Tranquilo para fazer a classificação. Bom, no caso das talosas que estão aqui, aliás, no caso das hepáticas, elas podem ser talosas, como essa marchante, ou folhosas, como eu já tenho dito, né? Essas que têm 6 filídeos, tá? E como a gente já viu, nem todos esses grupos são monofiléticos, ok? E de onde vem esse nome hepática, né? Todo mundo deve lembrar hepático, né? Doenças hepáticas é doenças do fígado, né? Então, existia uma, uma teoria, uma doutrina na Grécia Antiga, e na verdade não só lá, mas na Europa como um todo, em outros países, que dependendo do formato da planta, ela poderia curar determinadas doenças de órgãos, né? Que é a doutrina de assinaturas, né? Então, como elas lembrariam fígados, não faço a mínima ideia como, mas enfim, né? Alguém disse que sim. Elas ganharam esses nomes de hepáticas, tá? Não tem comprovação científica nenhuma hoje em dia da função delas nesse sentido, tá? Esse grupo ainda não tem estômato, nem no gametófito, nem no esporófito, tá? Então o estômato não surgiu aqui ainda evolutivamente falando. Então entenda por que se acha, né, se acredita que hepáticas são um grupo mais basal. Porque o estômato é uma inovação bem interessante, ele não teria surgido 2 vezes. Porque se a gente põe hepáticas mais próximas das plantas vasculares, o estômato teria que ter surgido em bride e antocerotide, independentemente de ter surgido nas demais plantas vasculares, né? Então, assim, entendam que provavelmente Marchante faz parte, né? Esse grupo faz parte da base né? Compartilha o ancestral comum com todas as demais, é a forma correta de falar, e o indicativo de não ter estômato é uma provável ligação, né? Elas não têm xilema e floema, não têm cutículas, tá? E também não têm estômatos, como eu falei, consequentemente, né? São sempre prostradas, né? As talosas mais, as folhosas elas não ficam eretas, né? Elas ficam caidinhas, assim, um pouco apoiadas, tá? Geralmente são dorso ventral, vocês estão vendo aqui, né? Então ela cresce para um lado e para o outro. Isso é dorso ventral, né? Ela não vai crescer para cima, para um lado, para baixo, enfim, em todas as direções. Vão se disseminar os esporos por elatérios, eu já vou mostrar um vídeo para vocês, tá?
Elas têm uma seta, né, que é a haste que sustenta a cápsula, que é frágil. Tá aqui, basicamente hialina, né, bem clarinha, e cresce bem rapidamente para expor a cápsula. Tá? Nos grupos que tem cápsula ainda. A gente vai ver que nem sempre isso aqui está presente, principalmente nas folhosas está, nas talosas nem sempre. Tá? E uma característica é que os rizóides são unicelulares, né? Eu vou mostrar mais adiante, tá? Aqui é um resumão dessas características gerais das plantas. O gametófito, obviamente, vai germinar de um esporo, né, que foi liberado, né? E esse esporo vai germinar num protonema, como eu já falei no passado, que é uma primeira fileira de células, tá? Que vai dando origem ao desenvolvimento dos gametófitos, né? Ele é um gametófito jovem de uma folhosa. Tá? Aqui são os esporos dessas plantas, e eles são envoltos por elatérios, né? Que são como se fossem esses elásticos. E eles têm movimento higroscópico. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Então aqui é um esporângio de uma hepática, tá? Ele foi, ele está exposto, né? E ali, ó, os esporos pequeninhos presos nos elatérios, né? E assim eles vão sendo liberados. É dito que eles têm movimento higroscópico, né? Então eles se movem quanto mais úmido, eles mais juntos estão. Conforme vai secando, eles vão se mexendo mais, ok? Aí, ó, assim eles vão expondo os esporos ao ambiente, né, para que o vento, algum inseto, eventualmente, né, enfim, possa carregar esses esporos o mais longe possível da planta mãe, né? Ó, aqui só num outro ângulo, né? Mostrando os esporos saindo, tá vendo? É difícil focar, é bem pequeno. Aqui, ó, esporos saindo. Ó, isso é o movimento higroscópico, portanto, das hepáticas. Bom, essa é a morfologia geral, tá? Não tem muito detalhe, eu vou mostrar o que é mais específico de cada grupo. Então, vamos fazer a nossa primeira pausa.